Então vamos lá para mais uma videoaula aqui do canal, onde eu vou te ensinar um conceito e uma técnica muito valiosa que vai ajudar a desenvolver as suas habilidades operacionais, né? Vai te ajudar a enxergar o gráfico e o preço de uma forma mais minuciosa e mais certeira, certo? Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu já te convido, né, para se inscrever, curtir esse vídeo e colar aqui com a gente se você pretende se tornar um especialista em leituras de vela. Fechou? E se você já é inscrito, curta esse vídeo, certo? Deixe seu comentário aí embaixo, porque isso me motiva muito a continuar criando mais conteúdo aqui pro canal, tá bom? Sem mais delongas, o que eu vou te ensinar hoje é sobre ciclos de vela. Os ciclos de vela é muito importante, como eu falei, porque vai te ajudar a entender quem está dominando o mercado naquele determinado momento, quem não está dominando, como você pode se posicionar a favor da pressão que está sendo criada, né, a pressão maior que está sendo criada naquele determinado contexto. Então, ciclos de velas tem diversas utilidades, né? Essa aula aqui é uma aula inicial, introdutória nesse tópico, mas existem muitos detalhes mais avançados que eu vou trazendo aos poucos aqui no canal, tá bom? Então, para a gente entender os ciclos de vela, a gente precisa inicialmente entender alguns tópicos, alguns conceitos fundamentais. O primeiro, que eu considero importante, é o momento. E o que seria o momento? O momento é uma sequência de três velas ou mais da mesma cor. Então, note que aqui eu tenho três velas, inclusive eu tenho mais de três velas. Então, isso aqui é considerado momento. Poderia ter três velinhas aqui vermelha e depois entrar uma verde aqui, ó. Então, dessa velinha até aqui seria considerado um momento de baixa, né? E teria sido encerrado aqui porque entrou possivelmente uma vela verde, certo? Então, como a gente tem aqui mais de três velas, a gente considera tudo isso aqui como um momento, né? O momento encerrou aqui, ó. Então, um momento é basicamente isso, é uma sequência de três velas ou mais da mesma cor. E aí, para a gente entender a perda de momento, né? A perda de força do momento que está sendo criado, a gente precisa entender outro conceito que eu chamo de contagens de vela. Aqui eu simplifiquei bastante, mas poderia ser algo parecido com isso, ó. A gente poderia ter o momento aqui, aí de repente a gente poderia ter uma vela verde, aí depois outra vela vermelha, aí depois outra vela verde aqui e mais outra vela verde. Ou seja, o outro conceito que a gente precisa entender para entender sobre ciclos de vela é sobre as contagens de vela. As contagens de vela também é um tópico bem extenso, que basicamente daria uma única videoaula, mas eu vou dar uma introdução aqui para vocês entenderem, né, para o conceito de ciclos de vela ele ficar mais claro. O primeiro que a gente aprendeu é o mômetro, né? Basicamente a gente já sabe que é uma sequência de três velas ou mais da mesma cor. O outro é a contagem de vela, que é para a gente entender a fraqueza do mômetro. Aqui você observa que a gente tem uma contagem de velas que está diminuindo, certo? É descendente, ó. Ou seja, aqui a gente tinha três velas vermelhas, aqui a gente já tem duas velas vermelhas, e de forma contrária, a gente já tem o momento comprador, né, a pressão compradora aumentando. Por quê? Porque a gente tinha uma vela verde aqui, aqui a gente já tem duas. E isso vai se modelando ao longo do preço. Então, entender essa relação de contagem de vela descendente e ascendente é muito importante para a gente entender o quê? A pressão do momento, né? Se está diminuindo, se tá, e o outro, né? A força contrária está aumentando. Eu vou trazer futuramente
uma aula especificamente. Basta vocês me cobrarem aqui nos comentários para me lembrar, né? E realmente futuramente trazer uma videoaula sobre esse tópico de contagem de velas, porque é um tópico muito importante. Vocês não têm ideia do quanto entender sobre contagem de vela vai aumentar é, consideravelmente as suas tomadas de decisões e a sua visão também. A sua visão começa a brilhar dentro do gráfico quando você entende não só sobre as contagens de velas, mas como todos esses conceitos sobre psicologia de vela, sobre lógica de preço, né? A nossa visão começa a brilhar, a gente começa a entender e começa a melhorar as nossas tomadas de decisões dentro das nossas sessões operacionais. Então, recapitulando, para a gente entender os ciclos de vela, a gente precisa entender primeiramente o que é mômetro, e a gente já entendeu o que é mômetro, é a sequência de três velas ou mais da mesma cor. E para a gente entender a força do mômetro, né, ou a perca desse mômetro, né, a gente precisa entender sobre a contagem de velas. Como eu falei aqui, a contagem do momento de venda está diminuindo, está sendo descendente, porque a gente tinha três velas vermelhas e agora aqui a gente já tem duas. E de forma contrária, a pressão está aumentando, né, da força contrária compradora, porque eu tinha uma vela vermelha, agora eu já tenho duas. Agora que a gente sabe sobre o momento e sobre as contagens de vela, a gente precisa entender o próximo conceito para entender sobre ciclos de vela, que é a perda de momento. O que seria a perda de momento? Imagina que o momento, eu criei essa ilustração aqui para ficar mais claro. Imagina que o momento é como se fosse um carro que vem em alta velocidade. A perda de momento é uma barreira que vai basicamente diminuir a pressão desse momento que está vindo aqui. Então, basicamente, a gente tem esse momento vindo com bastante pressão aqui, e a gente tem a perda do momento, que é basicamente essa sinalização aqui, que foi proveniente da parada aqui, do interesse desses compradores, né, aqui, que tiveram de parar esse momento. Existe outros conceitos que se aplica é, essa velinha aqui, que a gente chama de vela solitária. Essa velinha aqui é altamente forte, porque ela parou, ela teve um interesse muito grande de parar todo esse momento aqui. Então a gente fala que ela é uma vela altamente forte. Então, basicamente, a gente fala que aqui, ó, é a perda do momento, certo? Porque a gente teve a parada, né, da força contrária, tendo um interesse muito grande dessa região. Em seguida, ó, quando o preço retornou aqui, ele não conseguiu criar um novo momento. Lembra o que é momento? Não é uma sequência de três velas ou mais da mesma cor? Note que aqui só tem duas, ou seja, ele não conseguiu criar um momento novamente. Em seguida, já veio a força contrária parando essa região aqui, essa pressão. Então a gente fala que isso aqui, ó, é a perda do momento, certo? Que basicamente é como se fosse, né, na minha ilustração aqui que eu criei para simplificar, é como se fosse uma barreira, algo que está ali que vai parar a pressão aqui, ó, que vinha anteriormente. E o próximo conceito que a gente precisa entender, a gente chama de pedido de momento. Ou seja, é o interesse da força contrária que vai sinalizar que provavelmente vai começar um novo ciclo de velas, ou seja, vai iniciar um novo momento, que basicamente está aqui, ó, essa velhinha aqui, certo? Essa velhinha em conjunto com essa e em seguida essa aqui defendendo é o que a gente chama de pedido de momento. Por quê? Porque a gente tinha um momento. Em seguida houve a parada do momento. Quando o momento tentou iniciar novamente, ó, ele não teve disposição e os compradores já defenderam aqui novamente. Quando eles entraram aqui novamente, os compradores defenderam novamente. Então, isso aqui a gente fala que é o pedido de um novo momento. É basicamente o conjunto dessas velinhas aqui, ó, o conjunto desse fluxo de velinhas aqui, que a gente fala que é justamente o que a gente chama de pedido de momento. E se a gente for unir o que está aqui com o que a gente aprendeu sobre contagem de velas, obviamente eu falei que contagem de vela daria uma única aula, certo? Então eu estou simplificando os tópicos aqui para você entender o objetivo principal dessa aula, que é você entender sobre ciclos de vela. Mas se a gente for unir
com o que a gente aprendeu sobre ciclos, note que aqui a gente tem um ciclo descendente de velas vermelhas, de pressão de mômento vendedor, porque eu tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis velinhas vermelhas. Aqui eu já tenho duas velinhas vermelhas e aqui eu só tenho uma velinha vermelha. Ou seja, eu tenho um mômento descendente aqui, ou seja, está diminuindo. Os vendedores eles estão perdendo força, né? Estão perdendo pressão aqui. De forma contrária, os compradores estão aumentando a pressão, ó. Uma velinha, aqui eu já tenho duas, né? Três, na verdade, aqui. Então, basicamente, os compradores estão aumentando a pressão aqui e os vendedores estão perdendo pressão. E aqui eu tenho o pedido de momento. Aonde que a gente pode se posicionar? Aonde que a gente pode começar a se posicionar para ir junto com a força compradora? Bem, esse conceito, essa técnica que eu estou te ensinando, é justamente para isso. É justamente para você identificar o ponto onde a força contrária perde força e a força, né, a pressão contrária ganha força, né? Ou seja, vendedores perdendo força e os compradores ganhando força. O ciclo de vela é justamente para a gente identificar esses pontos ali, para a gente entrar justamente aonde a pressão de compra está maior. O ciclo de vela, ele é aplicado em várias situações. O objetivo dessa aula é você entender o que é ciclo de vela. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente possivelmente pegaria algumas entradas, mas obviamente a gente sabe que é todo um método complexo, com vários detalhezinhos, várias técnicas, vários conceitos, que vai te fazer enxergar o gráfico de uma forma mais sistemática, né? Ou seja, você não vai ficar perdido ali, eu entro aqui, eu não entro aqui, o que é isso? Não. Quando você tem um método, uma técnica sistemática e organizada dentro da sua cabeça, é como se você tivesse cada quebra-cabeça. Então, o ciclo de vela é um quebra-cabeça. Assim como o pavio, a leitura de pavio é um quebra-cabeça, a leitura de travamento é um quebra-cabeça. E aí, quando você junta tudo isso em um método de forma sistemática e organizada, aí nasce uma metodologia operacional, que é basicamente o que eu ensino nos meus treinamentos, nas minhas aulas. Então, basicamente, né, já emendando aqui, se você tiver interessado em aprender, em ter um acompanhamento mais íntimo e, de fato, né, se tornar um especialista em leitura de velas, entre em contato com o número aí que eu vou deixar na descrição, tá certo? É o meu número do WhatsApp. Pode entrar em contato que eu vou passar todas as informações como é que você pode ter acesso a esse método, tá bom? Continuando, é, aqui, né, levando em consideração o ciclo de vela, é justamente isso. É quando a gente tem uma pressão que vem aumentando aqui, ela diminui e inicia novamente um ciclo de vela aqui, um novo momento. Eu poderia falar também que ciclo de vela e momento é basicamente a mesma coisa. Só que o ciclo de vela é o contexto geral, o momento é só uma partezinha. E o ciclo de vela é o conceito geral, né? Tá se referindo ao ciclo e à mudança de ciclo, né? Eu tenho aqui os vendedores, aí mudou aqui para comprador. Então, basicamente, o preço ele fica nesse ciclo, né? De momento de venda, tem a parada, pedido de momento e inicia um novo ciclo de momento aqui. Então, esse conceito de ciclos de vela se aplica em vários contextos que eu vou trazendo, né, e vou liberando aqui ao longo do tempo aí que a gente for avançando aqui no canal. Então, como é que a gente pode se posicionar? Eu falei que existem muitos detalhes ainda para a gente entender isso, mas só com esse conceito que você aprendeu hoje de ciclo de vela, de momento, de perda de momento, de pedido de momento, a gente pode montar uma pequena estratégia já para você ir colocando em prática esse conceito de ciclos de vela. Aonde que a gente vai se posicionar? Vamos lá, vamos juntar tudo para ficar claro. Eu tenho aqui o momento. Aqui eu tenho a perda de momento, né? A parada do momento aqui. Por quê? Porque o comprador parou essa pressão. Quando o vendedor tentou iniciar um novo momento aqui, ele não conseguiu e o comprador já defendeu aqui novamente. E em seguida eu tenho um pedido de momento aqui, ó. Porque quando o vendedor entra aqui, o comprador já defende e entra mais uma velinha aqui verde. Essa velinha verde aqui entrando, ela sinaliza a confirmação desse pedido de momento. Por quê? Porque aqui eu tinha só uma única velinha verde. Aqui eu já tenho duas velas verdes. Ou seja,
Essa vela verde, ela já está sendo um pedido de momento, ela já está sendo uma confirmação de que comprador está iniciando uma pressão aqui. Porém, essa velinha verde que confirma o pedido de momento, ela precisa romper essa região aqui, ó. Ela precisa romper essas regiões que possivelmente vai ser deixada aqui, certo? Então, a primeira rompeu, se a próxima fechar aqui em cima, você pode entrar de cal na próxima. Vai ter situações, né, quando a gente junta um conceito com outro, igual eu estava falando, que quando você entende o método de forma sistemática e organizada, vai ter situações que a gente vai entrar aqui mesmo, ó, nessa aqui, certo? O detalhe principal é que essa aqui, ela feche acima dessa zona aqui, ó. Eu não sei se já tem algum vídeo aqui no canal onde eu ensino como marcar corretamente as zonas de preço, né? Inclusive, existe vários tipos de marcações de preço. A maioria só ensina as marcações mais óbvias, né? Que é o pico de vela, um pavio aqui, outros ensina o posicionamento de lote, né? Mas existe vários tipos de marcações que eu considero marcações secretas que a gente precisa ter conhecimento para não cair em pontos de defesa contrária, certo? Então, aqui basicamente é a zona de preço. Se essa velinha ela rompe totalmente e fecha acima dessa região, vale um call de primeira nessa velinha aqui, certo? Mas eu não recomendo inicialmente, porque isso aqui já entra em outras técnicas, em outros conceitos para a gente poder saber interpretar aqui. De forma geral, eu recomendo que sempre que essa velinha romper essa zona e a próxima continuar subindo e fechar aqui em cima, e não travar em nada aqui, que a gente vai aprender também em próximas aulas, você vai dar uma entrada de cal aqui, porque vai iniciar um novo momento aqui, certo? Então, basicamente, isso a gente chama de ciclos de vela. Basicamente, aqui a gente tem o motivo, né? Que é o motivo, é o momento. A gente tem um contador, que a gente chama que é a parada do momento. Aqui a gente tem o último esforço dos vendedores. E aqui a gente tem o novo motivo, certo? Então, basicamente, a partir do novo motivo, a gente vai ter um novo momento se iniciando aqui. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu tirei do próprio gráfico do mercado real para a gente entender. Aqui a gente tem um momento, aqui a gente tem a perda do momento, a contagem, né? De onde a gente vai começar a fazer a contagem das velas. Aqui a gente tem um novo motivo e o novo momento iniciando. A gente poderia entrar assim que a velinha rompe essa região. Então aqui poderia ser uma entrada de cal aqui ou uma entrada de cal aqui. Aqui a gente tem um novo exemplo, ó. Momento, motivo, a perda do momento. A partir daqui a gente vai fazer a contagem da vela, certo? A contagem da vela se inicia a partir desse ponto. Aqui é um novo motivo. Romper essa região, a gente poderia entrar de cal aqui, né? Ou nessa aqui, né? Se a gente entraria aqui ou aqui, aí já entra em outros conceitos com relação à movimentação de vela, a pavio, a travamento, a gap. E isso eu posso ir liberando ao longo aí, que a gente for avançando no canal. Aqui eu tenho outro exemplo, onde a gente tinha um momento. Aqui a gente tem a contagem, né? A perda do momento iniciando aqui e inicia um novo momento aqui, ó. Então a gente poderia entrar onde? Quando essa região é rompida, ó. Rompeu essa região, a gente poderia entrar de primeira aqui ou nessa próxima aqui, certo? Aqui novamente a gente tinha um momento, ó. A gente tinha um momento, aí de repente a gente tem a contagem, ó, que é a parada do momento. De repente a gente tem um novo motivo, né? Ou seja, um novo motivo para se iniciar um novo momento. Essa velinha aqui, ela fechou em cima dessa região, a gente poderia entrar de cal aqui. Aqui, ó, se vocês perceberem, acabou causando uma reversão. E aqui entra em outro conceito com relação a pavio, a rejeição, ó, porque ela veio buscar esse ponto aqui, que entra em um novo conceito que fala sobre posicionamento de venda. Então, basicamente, ela encontrou essa região, por isso que houve aqui uma defesa muito forte, certo? Então, contagem de vela e ciclos de vela é basicamente isso. É você entender o momento que está sendo iniciado, entender a perda do momento ali através das contagens de vela, né? Igual eu estava desenhando aqui, ó. Ó, motivo, né? Que é o momento. A gente tem o contador, que é a parada do momento. A gente tem aqui a
o último esforço, né? Por que o último esforço? Porque você observa que tinha várias velinhas aqui e já diminuiu aqui. De forma contrária, os compradores estão aumentando, porque eu tinha uma vela aqui, agora eu já tenho três. Então, isso aqui vai ser um novo motivo. Então, reassiste essa aula, revisa, né? Abre o seu gráfico, tenta fazer backtest, tenta buscar exemplos e tenta colocar isso em prática, porque isso vai te ajudar muito, vai te ajudar a entender principalmente quem está dominando ali no momento, quem está perdendo a força e quem está possivelmente iniciando uma nova pressão. Fechou? Então, se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida, certo? Se ficou confuso algum ponto, deixa aí nos comentários que eu posso tirar sua dúvida. E como eu falei, se você tem interesse em aprender isso de forma sistemática, passo a passo, né? Ou seja, cada quebra-cabeça e ter acesso a essa metodologia operacional e se tornar de fato um especialista aí em leituras de vela e operar com prazer, com confiança, entender o que cada velhinha está querendo te falar, entre em contato aí comigo pelo meu WhatsApp, vou deixar o número aí na descrição e fixado nos comentários, que por lá eu te passo novas informações, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.